Obrigada. Tá ligado? Obrigada pelo convite, professor José Vicente, meus colegas de mesa também, o professor Paulo e o professor Eber. Eu vou falar um pouco a todos os presentes aqui. Eu achei bem interessante esse convite do professor José Vicente, pensado ainda lá em Toronto, né? Da gente poder socializar um pouco o que aconteceu no ISA, porque eu acho que é um congresso para a área extremamente importante, tá? E principalmente agora que a URGS, então, dessa primeira etapa no edital da CAPES, entrou para o programa de internacionalização, né, da universidade, então foi uma das selecionadas. Eu acho que é extremamente importante a gente poder participar, os professores, e também poder devolver, né, para a comunidade acadêmica aquilo que a gente foi fazer lá. A minha fala, ela não está muito estruturada no que eu apresentei no ISA, mas sim o que eu pude perceber lá nos debates, principalmente do Research Committee que eu participei, que é sobre desenvolvimento regional e sociologia urbana. Tá? Porque essa área é a área que eu desenvolvo aqui na pesquisa, e que eu estou coordenando um grupo de pesquisa aqui vinculado ao PPGS, que é Sociologia Urbana e Internacionalização das Cidades. Tá? Então, a minha participação foi nesse grupo, onde o presidente do grupo é o professor Eduardo Marques, da USP. E eu vou resumir um pouco os debates centrais do grupo, né, o que foi debatido nas mesas, principalmente desse grupo relacionado ao urbano. Né. A primeira questão levantada dentro do grupo foi a relação entre o urbano e a natureza. Né. Então, principalmente em relação ao planejamento urbano, e em relação à inflexão que está tendo no mundo por um planejamento neoliberal e tecnocrático. Né? Então foi apresentado, por exemplo, diversos casos, né? Principalmente um caso específico da cidade de Praga, né? E o avanço da gentrificação nas cidades em detrimento dessa preservação da natureza. Né? Então foi alertado, na verdade, o risco que corre as cidades de uma perda, né, da paisagem, do verde, né, em detrimento dessa gentrificação, né, desse avanço da gentrificação. Um outro ponto importante, que eu acho que perpassou muitas das apresentações do grupo, né, foi a financiarização das cidades. Né. Então, foi apresentado o caso de Toronto, principalmente das moradias de aluguel, né? O lucro e a gentrificação que começa nos anos 90, né? Com um certo slogan, apartments make money, né? E isso aí, de alguma forma, está passando nas cidades do norte, do sul, do global também, mas esse movimento liderado hoje pela prefeita de Barcelona, Ada Colau, né, de frear a questão do turismo, né, em detrimento à moradia para as pessoas locais, os que moram. Então, apareceu também, ligado ao tema da financiarização da cidade, o fenômeno do Airbnb, né, como short-term rental, né, que aquece esse mercado de aluguéis, e a manifestação mais contemporânea do avanço do capitalismo nas cidades, né, tido muito como a plataforma do capitalismo. Então, isso apareceu com grande força, esse fenômeno do Airbnb ligado à questão do turismo, ligado à questão da falta de moradia nas cidades, para cidades como, por exemplo, agora foi criada uma rede de cidades como Barcelona, Paris, etc., onde se freia um pouco essa questão do avanço, né, dessa moradia mais especulativa, né, para o turismo, em detrimento onde as pessoas não podem alugar um apartamento, né, por um período maior. Então, isso apareceu também nas muitas das apresentações das cidades do norte, esse avanço da financiarização com o avanço do turismo. Né. Uma outra questão que apareceu também
e que eu achei muito interessante foi de uma apresentação de uma pessoa ligada, né, a Jennifer Robinson, que é uma professora da UCL, né? Ela esteve em São Paulo em maio, num evento organizado pela Unifesp, e ela esteve na USP também, falando, e ela é um referente bem importante para quem trabalha com estudos urbanos na questão de uma perspectiva de uma nova epistemologia a respeito do urbano a partir de uma visão decolonial. Então ela trabalha muito com a pesquisa na África do Sul, em cidades como Joanesburgo, né? E ela tem isso apareceu também no ISA, mas interessante que apareceu em São Paulo, e ela fez uma palestra na USP sobre isso, sobre uma criação de uma nova epistemologia do Sul global, não trabalhando com uma metodologia de estudos comparativos, mas de conexão entre as cidades que estão sendo estudadas, né? Então, isso também foi interessante aparecer no ISA também, essa perspectiva da Robinson como um referente para os estudos do decolonial, né, a partir do urbano. E depois apareceu por último a questão do estigma da habitação, né, a pobreza urbana. Apareceu essa questão que foi apresentada pelo professor Eber também, a questão da pobreza urbana vinculada à questão da violência nas cidades e o conceito, né, do VACAM de marginalidade avançada. Também todos os estudos sobre violência urbana, isso também apareceu com grande força, né? Eu vou fazer uma referência a uma das palestras que eu gostei muito, né, que fez me remeter um pouco à minha tese de doutorado sobre a cidade como motor político nas relações internacionais, que foi a conferência do professor Goran Telborn, da Universidade de Cambridge. Foi muito interessante essa conferência. Ela foi uma conferência sobre a relação entre cidades e Estado, né? Ele fez uma referência sobre as cidades globais, né? E que foi um debate dos anos 90 com muita força, a partir do conceito de Sassen, né? Mas ele fez um resgate histórico do ponto de vista empírico e econômico, né? Trabalhando sobre alguns pontos, né? As cidades globais e a revolução metropolitana, uma política pragmática, né, a partir do referência da paradiplomacia ou da diplomacia das cidades, a partir do papel dos prefeitos, né? Então ele ressaltou também isso na palestra dele, né? E de uma concepção filosófica. Então o painel era Sing Like a City, Sing Like a State, partindo da obra do James Scott e fazendo um paralelo com Sing Like a City, que é o livro do Amin e Thrift, né? Então esse paralelo, né, entre a relação entre cidade e Estado, né, e do ponto de vista mais ideológico, se existe uma autonomia ou se a cidade é parte do Estado, né? Então foi bem interessante esse resgate histórico que ele fez, e a partir também lançando o livro dele novo, né, que é Cities of Power. Essa mesa do Goran Telborn teve relação com um painel onde eu estive participando, né, que é reavaliando a governança e o desenvolvimento urbano, que foi um debate sobre o Habitat 13 e a nova agenda urbana da ONU, que aconteceu em Quito em 2016. Né? Então, eu apresentei, na verdade, um trabalho sobre, fazendo referência aqui ao Quarto Street de Porto Alegre, principalmente da interface do Quarto Distrito em relação à internacionalização das cidades e o direito à cidade. Então, foram apresentados diversas cidades nesse painel, né? E
Jerusalém, Porto Alegre e Amsterdã. E nesse caso de Porto Alegre, eu apresentei o início da pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui na URGS, que é sobre o quarto distrito de Porto Alegre, especialmente sobre o bairro Floresta, perpassando então esse eixo da internacionalização a partir do projeto da Fundação Rockefeller, Porto Alegre Cidade Resiliente, e também tudo o que está acontecendo nesse território sobre os embates, por exemplo, com ocupações, né, com a população que está vivendo ali e que é atravessada, digamos, por esses projetos internacionais. Bom, além desse grupo, que foi o grupo que, como eu apresentei trabalho, eu participei com mais, digamos, participei todos os dias buscando participar também do business meeting do grupo, que tem a sua conferência já marcada, porque cada research group no ISA tem uma conferência própria, né? Então já está marcada de 18 a 21 de setembro de 2019 em Nova Delhi, na Índia, né? Então o grupo já tem uma conferência própria, né? Eu também acabei participando do grupo de movimentos sociais, que é o Research Group 47, por um convite mais do que porque eu estou encerrando a minha pesquisa aqui na URGS quando eu entrei, que é movimentos sociais como ator no cenário internacional. Então eu tenho essa interface aí, principalmente com o grupo do Marcelo, que eu também participo, o professor Marcelo Conrad aqui, que é o GEPASSE, né? É o grupo sobre contestação, associativismo e engajamento, né? E, bom, então eu pude participar do grupo, mas eu gostei muito de uma conferência que eu participei nesse momento, que foi a do Boaventura de Souza Santos, que teve lá, né? Que ele fez, bom, aqui já todo mundo, o Boaventura, ele é praticamente da URGS, né? Porque ele vem muitas vezes, doutor honoris causa, mas ele também fez referência sobre os movimentos sociais no sul global, né? A metodologia do extrativismo versus a epistemologia do sul, né? Que é o referencial teórico dele para pensar uma nova epistemologia a partir de uma perspectiva do decolonial através da ecologia dos saberes, né? E uma questão que ele chamou a atenção, assim, que ele acha preocupante, né, mas é que a gente poderia pensar desde a sociologia, que é o conceito-chave que ele acha que é pensar a questão do desenvolvimento. Então, como a sociologia vai pensar o desenvolvimento daqui para frente, né? E aí ele resgatou um pouco o Frantz Fanon, né, e falou sobre essa modernidade ou a sociedade colonial versus a sociedade metropolitana, chamando a atenção ao assassinato de líderes de movimentos sociais, né, a questão da terra, da repressão e da repressão que está acontecendo no mundo hoje. Não? Mas o que para mim assim foi o que mais interessante eu encontrei no ISA, além do grupo que eu participei, foi as intelectuais ou as sociólogas indianas. Tá? E eu fiquei muito impressionada com a Sujata Patel, que falou na mesa com Boaventura de Souza Santos, né? Extremamente interessante a perspectiva dela. Ela tem um pensamento anticolonial também. Ela trabalha desde a epistemologia do Sul. Ela situa onde deveria estar o debate o tema da periferia e da globalização. Alertou para as várias maneiras de pensar e reconhecer o outro, né, dizendo que estamos vivendo uma nova situação onde os movimentos sociais devem se reorganizar. Como considerar uma teoria do Sul em um contexto de conservadorismo? Em uma teoria universal, o que é universal? Então,
algumas perguntas, né, que ela ressaltou. E uma posição eurocêntrica, como criar um projeto político dos subalternos, né, dos países do Sul. E ela diz que já é o momento que deveríamos pensar em uma teoria social global desde o Sul. Né, o que é o Sul. Então, pensar essa questão das difusões de publicações em inglês, né? Qual o conceito de conhecimento, como são as maneiras de pensar, qual é a autonomia do conhecimento e as redes de distribuição, contemplar a questão da diversidade, né? Não através só do centro, pensar numa diversidade ontológica, né? Um espaço contextual diverso e de mais produção de conhecimento. E a palestra o momento esse da Sujata Patel, que ela falou junto com o Boaventura nessa mesa, né, de pensar o Sul global, né, os movimentos sociais desde o Sul. Isso apareceu também na palestra da Cristina Cielo do Flaxo do Equador, né, naquela palestra que nós tivemos, que foi uma das conferências, grandes conferências, né, que também envolve a questão que a Sujata Patel também falou, de pensar numa epistemologia também fundada na questão de gênero, né, na questão da mulher, que envolve as relações, que não é um tema só individual, né, pensar, repensar e reinventar outra forma da imaginação sociológica, né, então essa questão do colonialismo, né, e do eurocentrismo. Bom, eu também participei da reunião do RC 47, dos movimentos sociais, né, onde foi eleito presidente o Breno Bringel, né, do IESP aqui, e o Breno assumiu, então, em Toronto, no lugar do Jeffrey Platers, o lugar de presidente do RC dos movimentos sociais. Então, eu estava lá na plenária de eleição do Breno, né? E possivelmente este RC fará a sua conferência no marco do Fórum de Porto Alegre, né? Do Fórum ISA de Porto Alegre. Então, nesse momento, ele pediu um apoio, né, da URGS aqui, nosso, do PPGS, do GEPASSE, do grupo de movimentos sociais que o professor Marcelo Conrado coordena, né, e para fazer essa conferência do RC aqui em Porto Alegre, no marco do Fórum do ISA em 2020. Seria isso um pouco o que eu gostaria de trazer para vocês. Obrigada.